Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 262, Amparo Libertador. Continuando o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, né? Estamos aqui agora, continuamos na segunda parte, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, item 6, Anjos Guardiões, Espíritos Protetores Familiares ou Simpáticos. Vamos continuar. Vamos lá. Hoje a gente vai entender um aspecto muito importante da relação, da nossa relação com o nosso anjo da guarda. Se a gente não entender um pouco, pelo menos, como é que o nosso anjo guardião pensa, qual é a lógica dele, qual é o objetivo dele, como é que ele se porta na relação conosco, a gente vai ficar perdido. Às vezes criando expectativas infantis, às vezes querendo coisas que nos fazem mal e etc, etc. Obviamente ele nunca vai nos fazer mal. Bem, então hoje a gente vai trabalhar a questão 499, a 500 e a 501. Então vou correr um pouquinho, mas é um conjunto que vale a pena a gente trabalhar integrado. Vamos lá. Pergunta mais básica. Kardec, como sempre, genial, faz uma pergunta a mais elementar possível. E a partir dela, ele chega a culminâncias de reflexão que, na verdade, ele só aponta que não dá para discutir aqui na Terra, né? Vamos lá, vamos tentar entender. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Pergunta simples, tá? A gente já está discutindo, né? A gente já veio discutindo nos outros programas e tal, e aí Kardec chega e pergunta, beleza, entendi, a proteção é um espírito superior, acompanha tudo, está sabendo de tudo, está protegendo e tal. Mas não tem nenhum momento em que o anjo guardião perde de vista, não é abandonar, porque a questão do abandono já foi discutida, mas tipo assim, existe algum momento em que o anjo guardião não vai estar, de certa forma, vendo o seu protegido? Então, é uma pergunta fácil, concreta, bem objetiva. Resposta. Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor junto de seu protegido não é necessária. Então, óbvio, se não é necessário nesse momento, para que o anjo da guarda tem que estar olhando para você? Vou imaginar aqui. Beleza, você fez sua prece, você saiu do corpo, o anjo guardião estava lá, porque você pediu, solicitou a presença dele, ele lhe acompanha até um estudo. Né? Você vai estudar, vai aprender um assunto que lhe interessa, que tem a ver com a sua encarnação, né? Ter paciência com os filhos, perdoar a esposa ou o marido, saber lidar com pouco dinheiro, né? Tudo isso é assunto que a gente estuda no plano espiritual de uma forma muito profunda, que não é só a questão como é que faz, é como eu me coloco emocionalmente diante disso, como eu desenvolvo a minha relação com Cristo de tal forma que a minha dificuldade financeira não me leve ao desespero, e etc. Enfim, seja o que for, magnetismo, mediunidade, qualquer assunto, você vai lá. Você chega na sua sala, no seu ambiente de estudo, tá tudo ok e tal. Seu anjo da guarda diz, bem, não precisa eu estar aqui mais. Você está num ambiente bom, você vai aprender, não tem que estar aqui lhe olhando. Lembrei agora, isso acontece num episódio da série Se a Mediunidade Falasse, né? Algumas vezes, inclusive. Né? O pai Joaquim, que é o guia espiritual do Felipe, ou acompanha, né, até o Colégio Allan Kardec, e lá ele diz, olha, agora te vira, agora é contigo. Beleza? Beleza. Então, tá claro, né? Mas você diz, mas que questão boba. Não, olha onde é que ela nos vai levar. Porque Kardec ele não começa perguntando a mais profunda e a mais difícil, porque aí pode até a gente não entender, né? Então, e dar confusão. Não ficar claro. A outra é a seguinte. Aqui é a pergunta. Haverá um momento em que o espírito não precise mais do anjo guardião? Observe, Kardec sai de uma circunstância e agora é uma questão filosófica profunda.
você chegará um momento em que nós não vamos ter mais anjo guardião? Olha que interessante. Sim ou não? Paulo de Tarso, o grande apóstolo, tinha ou não tinha anjo guardião? Tinha, né? Cuidava dele diretamente o Estevão, e aí a gente pode colocar como um espírito afim, familiar, e acima dele o Cristo. Então Paulo tinha anjo guardião. Eurípedes, tinha ou não tinha anjo guardião? Tinha, o grande São Vicente de Paulo. Bezerra de Menezes, tinha ou não tinha anjo guardião? Tinha e tem, né? Vai eu tirar o anjo guardião do Bezerra de Menezes, né? O maravilhoso Santo Agostinho. Ok. E agora? Haverá um momento em que o espírito não precisa de anjo guardião? Resposta, obviamente, sim. Induzi vocês ao erro, né, gente? Mas é porque tem mais coisa aqui. Sim. Quando tiver chegado ao grau de poder conduzir-se por si mesmo, como há um momento em que o estudante não precisa mais do mestre. Mas, olha aí que detalhe legal, isso não acontece na Terra. Então, espíritos que estão vinculados à Terra, podemos compreender, tem anjo guardião. Tá certo? Então aí você vai dizer, ok, quando é que o espírito não tem mais anjo guardião? Ok, nova geração, 2930 trataremos isso. É longe, né, gente? Não acontece na Terra. Não acontece na Terra, é o que a gente sabe. E os espíritos que a gente sabe mais evoluídos, a gente vê que tem anjo da guarda, né? Um Paulo de Tarso, um Santo Agostinho, né? Que tem anjo guardião também, o Santo Agostinho. Santo Agostinho é o anjo guardião de Bezerra de Menezes. O Eurípides, que tem como anjo guardião Vicente de Paulo. É possível, talvez, que o anjo guardião do Vicente de Paulo e do Santo Agostinho seja o Cristo, mas tem certeza? Não. Porque existem vários espíritos ligados ao Cristo que trabalham na Terra, né? Que são espíritos puros, que são espíritos que estão ali, assim, de fato, ao lado direito do Cristo. Como a gente já viu em outros programas, não somos nós, né? Não são os terrenos, não somos quem está preso aqui, né? Provavelmente não é sequer os apóstolos. Existem outros espíritos que nós não conhecemos, que não têm a menor necessidade de ficar famoso na Terra, de ser palestrante espírita famoso ou médium renomado, não querem isso, que estão ao lado do Cristo. Então, é uma área que a gente simplesmente tem que entender a lógica e saber que não é da nossa alçada. Não é, né, uma panela para a gente meter a nossa colherzinha. A gente sabe que existe, está lá, existe isso, mas a gente não tem os nomes. Um dia teremos. Vamos lá. Agora a pergunta de mais destaque do momento. Porque é inclusive o nosso título. Porque todo espírita faz essa pergunta e não sabe o que Kardec fez. Vou mostrar como é que Kardec fez, depois eu mostro como é que nós, espíritas, século XXI, fazemos. Por que a ação dos espíritos sobre a nossa existência, né, é oculta? E por que não nos protegem? E por que não nos protegem? E por que, quando nos protegem, não o fazem de forma ostensiva? Tipo, cadê meu anjo que não me protege? E se protege, por que eu não vejo? Todo mundo faz isso, né? Mas cadê? Na hora que eu estava lá, da queda, por que ele não se materializou? Resposta muito importante. Se contasseis com o apoio deles, não agireis por vós mesmos, e vosso espírito não progrediria. Educadamente ele vai dizer, eu te conheço. Se tu visse teu anjo guardião materializado toda hora do teu lado, tu não fazia nada. E aí tu não se desenvolvia. Né? Para que ele possa adiantar, ele aqui, o seu espírito,
precisa de experiência, essa palavra é importante, e frequentemente tende a adquiri-la à sua custa, com seu esforço, errando, acertando, se angustiando. É preciso que você exercite suas forças, sem o que seria como uma criança que não deixasse caminhar. Confesso que durante muitos e muitos anos eu fiquei preso nisso, porque eu queria que os espíritos me dissessem tudo, eu queria que os espíritos me orientassem em tudo. Eu dizia, não, mas eu não quero errar, então vem aqui e só me diz o que é que eu tenho que fazer. E eles não vinham. Vai entender, né? Estava até perto, mas não dizia. Porque é justamente isso, gente. A gente precisa pedir ajuda e orientação e não cansar de pedir. Mas tem também que entender que existe uma parte que é nossa. Certo? Então, assim, não é... agora eu quero saber se eu vou para a direita ou para a esquerda. E todos, claro, se for, né, tipo uma decisão de vida ou morte, uma coisa muito importante, os amigos espirituais vão estar lá e vão te indicar. Mas assim, se o erro for simplesmente tu andar 1 quilômetro a mais ou a menos, poxa, te vira. Né? Faz aí, avalia. A comparação é excelente. Imagine uma criança, porque você ama muito, você não quer que ela caia, que ela se machuque, então ela nunca vai ter a permissão de tentar se levantar para ficar em pé. Você vai destruir a encarnação desse espírito, óbvio. Então o anjo guardião, ele ajuda, né? Ele segura na mão às vezes, de acordo com o nível da nossa necessidade. Tá certo? Então ele vai ajudando de acordo com, deixando sempre um espaço, né, que na teoria do desenvolvimento, do Vygotsky se chama espaço proximal, que é o quê? É a tarefa que é difícil, mas que dá para fazer. Nem é a tarefa 100% fácil, nem é a tarefa impossível, né? Então é aquele segurar a mão quando está tentando ficar em pé. Depois que consegue ficar em pé, tira a mão e deixa a criança andar um pouquinho. Isso é a história do desenvolvimento proximal, que serve para tudo na vida. Os espíritos, os anjos guardiões agem assim. Eles nos dão suporte em tudo aquilo que é impossível para a gente, eles não dão suporte em tudo aquilo que a gente consegue fazer e eles dão suporte parcial naquilo que a gente está aprendendo a fazer. Tá certo? Você não quer que o anjo guardião segure na sua mãozinha para você escovar o dente, né? Tenha dó. Tenha dó. Tá certo? Então é isso. Mas é possível sim que o anjo guardião segure na mão da criancinha que está aprendendo para dar um apoio. É justo, né? É justo. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a deixar o vosso livre-arbítrio. Aqui a diferença entre uma relação obsessora, uma relação inferior e uma relação superior. Há sempre espaço para o livre-arbítrio. Isso é fundamental, né? Inclusive para a gente medir a qualidade das nossas relações aqui entre os encarnados. Você ama, mas você respeita o livre-arbítrio do outro? Pois, se não tivesseis responsabilidade, não avançareis no caminho que deve conduzir-vos a Deus. Isso aqui, gente, é muito sério. Porque nós ainda queremos dominar os outros. E a gente diz, poxa, mas está lá o sujeito roubando a merenda escolar. Está lá o sujeito desviando o recurso da saúde. Por que o anjo da guarda dele não impede? O anjo da guarda dele não tem poder? Tem. Inclusive, de desencarná-lo. Por que não faz? Porque ele estaria evitando um erro grave, né? O sujeito roubando assim vai ficar aí dezenas de encarnações para poder reparar. Mas ele estaria evitando isso, mas estaria fazendo uma coisa pior. Estaria bloqueando o protegido dele chegar até Deus. Olha como a coisa é séria do ponto de vista espiritual. Eu disse, por que ele não faz? Porque ele evita esse erro
e evita que o indivíduo avance em direção a Deus. Porque nós só avançamos em direção a Deus ampliando a nossa responsabilidade. Então dá para entender que um espírito superior ele pesa a gravidade das coisas. Entendeu? Eu peço me protegido de matar fulano. Cerceio totalmente ele, o livre-arbítrio, não permite de jeito nenhum, mas eu estou impedindo que a longo prazo ele se desenvolva e chegue até Deus. Ele vai permitir que aconteça um mal menor. Vai matar, vai reencarnar sem braço, vai reencarnar cheio de complexo, cheio de dificuldade, vai ter que adotar o sujeito como filho, ou vai ser filho dele, enfim, um bocado de relação difícil para resolver lá na frente. Mas é menos trágico do que bloquear o sujeito e ele nunca mais evoluir, nunca chega a Deus. O homem, não vendo o seu protetor, entrega-se às suas próprias forças. Todavia, seu guia vela por ele. Então, assim, ele não está só, né? É como a criança que está andando ali, tem uma proteção em torno. Mas, do ponto de vista mais imediato, ele se sente só. Mas o seu guia sempre vela por ele e, de tempos em tempos, chama-lhe a atenção para que se previna do perigo. Então, é um modelo de relação, que os pais podem e devem ter com os filhos, que os adultos podem e devem ter com as crianças. Proteção, amparo, mas deixar um espaço de crescimento, mesmo que sofra. Então, tem que entender isso. Porque a gente não pode querer loucamente afirmar que nós temos mais amor do que espíritos superiores e que os anjos guardiões. Aí é a estupidez extrema. Não dá. Vamos aprender a amar com quem de fato ama de forma superior. E o anjo guardião é o grande modelo que a gente tem ao nosso lado. Né? Como modelo amplo temos o Cristo. Um grande abraço. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, é muito bonito quando nós vemos vocês quererem assumir as responsabilidades de vossas vidas, não ir pela cabeça dos outros. Pensar consigo e consultar o anjo guardião para saber o melhor caminho. Porque isso precisa estar claro. Vocês são responsáveis pelo tipo de influência que escolhe. Temos visto tantas pessoas se perturbarem, espíritas, que preferem muito mais, como vocês dizem, seguir o conselho do que está na moda. Como dizem vocês, chama Maria, vá com as outras. Vai. Tá, isso aqui é o certo, aí vai todo mundo fazer aquilo. E esquecem, filhos, que o verdadeiro cristão sempre pensa diferente da grande maioria. Sempre. Então, o que o anjo guardião quer que vocês desenvolvam isso, o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, filhos, não é decidir copiando o primeiro estúpido famoso que aparece. Livre-arbítrio é avaliar as possibilidades e decidir com consciência, com responsabilidade. E aí o anjo guardião pode ajudar você a escolher. É muito triste ver que hoje vocês, espíritas, escutam muito mais esses que se dizem dirigentes espíritas, esses que se dizem manda-chuva, esses que se apresentam como grandes estudiosos e não conhecem, desculpe o termo, coisa nenhuma. E vocês não querem seguir o Cristo. Não querem pensar, ele está dizendo isso, mas o que o Cristo faria? Ele está dizendo isso. E qual a opinião de Allan Kardec?
ele está dizendo isso, mas deixa aqui eu fazer uma prece, consultar, muita paz, com muita paz, meu anjo guardião. Deixa eu dormir num clima de equilíbrio e ir atrás da resposta e pedir para de um jeito ou de outro me lembrar da resposta pela manhã. Isso vocês têm que fazer. Hoje existem tantos espíritas que estão tão embrutecidos que nem sequer pensam o que eu acho que é o certo. Não. Ah, porque o fulano falou que era assim. E o fulano está impedindo, em nome do Espiritismo, que você chegue a Deus. Veja que situação triste essa que nós temos que observar. Porque vocês querem ser guiados por cegos. Então, a primeira atitude inteligente, a primeira atitude do livre-arbítrio é: quais são as opções que eu tenho? Não é o que fulano disse. Não é que Beltrano quer. Não interessa o que ele é. Pensemos. Quais são as opções? Como será que o Cristo agiria? O que Kardec ensinou, escreveu, o que os espíritos disseram a Kardec sobre isso? O que meu anjo guardião pensa? O que eu sinto em mim, que é a verdade. Porque observem que os espíritos dizem a Kardec, é preciso aprender com a própria experiência, meus filhos. Se vocês não buscarem terem as próprias experiências, serão estúpidos. E isso hoje virou moda. Todo mundo ensina o que nunca experienciou. E não tem nem vergonha de disfarçar. Tem gente que conta a experiência do outro como se isso fosse sabedoria própria. Mas você sentiu? Mas você viveu? O que ensina sequer se pergunta: quais são os meus sentimentos em relação a essa experiência do outro? Não, ele decora a experiência do outro e repete, é um papagaio estúpido. Vocês não querem ser assim, então não sejam. Porque todo o ensino do Cristo parte da experiência, do coração de cada um. Quer ter contato com Cristo? Viva você a sua vida. O que você sente? Tristeza, ódio, raiva em relação a qualquer situação? Vive isso. Tem consciência, conta por Cristo. Mestre, olha o que eu estou sentindo, o que eu faço com isso? Ah, tenho vontade de esganar quando eu vejo essa pessoa. O que eu faço com isso? A minha experiência hoje é de raiva. Como eu posso transformar essa raiva? É não esconder, é não me tornar um hipócrita, um fariseu cínico. Não! Se teu sentimento é esse, assume a experiência e busca transformar ao longo do tempo. Vocês não conhecem nada do Cristo e por isso agem como tolos. O Cristo tinha um carinho imenso por Pedro, mesmo vendo que Pedro tinha uma raiva muito grande de certas pessoas. E o Cristo não deixou de amá-lo. O Cristo foi esperando a oportunidade para ajudar Pedro a transformar seus sentimentos raivosos. Não foi numa semana, não foi em 3 anos, demorou muito mais.
paz. E nós vemos espíritas que mudam a voz e pronto, agora são santos. Agora não tem problema. O perdão é uma coisa muito fácil para eles, nas suas bocas mentirosas. É preciso viver essa luta da transformação dos sentimentos de forma sincera, honesta, buscando se elevar, filhos. Isso é experiência. Não é fingimento, porque o fingimento só leva à desgraça espiritual. Peço que vocês retenham muito isso. É preciso que vocês cresçam com as próprias experiências. E se vocês mentem sobre o que sentem, sobre o que pensam, nunca terão experiências verdadeiras. Vamos partir da verdade de vocês desse momento. E passo a passo, eu prefiro conviver com o espírito que carrega ódio por 10 anos tentando se transformar e consegue, do que esses falsos profetas que vocês admiram, que carregam ódio por muitas décadas, mas porque sabem disfarçar. O ódio piora muito mais, porque se tornam responsáveis pelo pior dos crimes ante os olhos do Cristo. A traição do amor. A hipocrisia que falsifica usando o nome do Pai Santíssimo. Não façam isso, filhos. Nem que sejamos criminosos, arrependidos e trabalhadores do bem. Nunca sejamos fariseus, filhos. Que o Cristo nos proteja dessa postura que invade tantos corações no movimento, que vossos anjos guardiões ajudem a vocês terem experiências verdadeiras. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.